Olá pessoal, no vídeo de hoje eu irei resolver algumas questões que servirão como revisão para a nossa prova, que terá os conteúdos de estatística e análise combinatória. Eu vou iniciar com análise combinatória, resolvendo algumas questões de fatorial e também de permutação simples e com repetição, que foram as questões que ficaram pendentes na nossa última aula. E por fim, a gente vê duas questõezinhas de estatística para relembrar o conteúdo que já foi visto em sala. Então, a primeira questão é essa daqui. Obtenha o valor de cada uma das seguintes expressões. E aí, no item A, eu tenho aqui 8 fatorial dividido por 6 fatorial. Nós já vimos que, para deixar essa conta aqui de uma forma mais simplificada, eu poderia simplesmente reescrever o 8 fatorial como 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. E aí eu iria repetir aqui o 6 fatorial. Eu deixei aqui apenas até o 6 fatorial, justamente porque aqui no denominador eu também tenho 6 fatorial. Sendo assim, eu posso simplificar. E aí, como eu disse para vocês, eu posso simplificar esse 6 fatorial com esse 6 fatorial. E aí, o que eu vou obter, então? 8 vezes 7 vezes... É como se aqui eu estivesse dividindo 6 fatorial por 6 fatorial. E aí, quando eu divido um número por ele próprio, eu obtenho 1, né? Então, 6 vezes 7, 56. Repito, deixei aqui apenas até o 6 fatorial, porque seria uma forma de eu simplificar toda essa minha conta e não iria precisar eu chegar até o 1, porque como a gente sabe, o fatorial de um número é esse número multiplicado por todos os seus antecessores até chegar no 1. Então, aqui para mim não precisar multiplicar por todos os seus antecessores até chegar no 1, eu deixei apenas até o 6 fatorial, certo? E aí, indo para o item B, no item B eu tenho 9 fatorial dividido por 10 fatorial. E aí eu percebo que mexer nesse 9 fatorial não vai ser uma boa ideia. Eu vou aqui repetir, então, esse 9 fatorial. Agora, eu vou mexer nesse 10 fatorial aqui. Uma vez que, depois que eu mexer nele, eu vou poder simplificar essa conta. Então, de início, eu analiso o meu numerador e se eu perceber que não dá para me fazer nenhuma modificação nele, de forma que ajude a simplificar a conta, eu já olho para o denominador. E aí, como no denominador eu tenho 10 fatorial, eu posso reescrever ele dessa forma. 10 vezes 9 fatorial. E aí, mais uma vez, eu não vou precisar fazer essa conta aqui todinha. Lógico que se eu fizer não vai ficar errado, eu só vou ter mais trabalho. Então, como o fatorial de um número, como eu já tinha dito, é esse número multiplicado por todos os seus antecessores até chegar no 1, aqui esse 9 fatorial, então seria 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, até chegar no 1. Só que aí eu já reescrevi aqui o 10 fatorial de uma forma que eu possa simplificar. Então, aqui eu vou poder simplificar esse 9 fatorial com esse outro 9 fatorial. E aí, novamente, eu vou estar aqui, então, dividindo 9 fatorial por 9 fatorial. E aí, um número dividido por ele mesmo, 1, né? E aí, eu repito o 10 que sobrou aqui. Então, o resultado é 1 sobre 10. E aí, eu não preciso fazer aquele cálculo todo, ok? Agora, indo para essa outra questão, nessa questão já envolve letras, né? Já é um pouquinho mais diferente, só que eu vou utilizar o mesmo raciocínio. Apesar de mudar, eu utilizar letras agora, eu vou usar o mesmo raciocínio. Então, o que eu fiz quando eu estava dividindo 8 fatorial por 6 fatorial? De início, eu analisei aqui que se eu deixasse só até o 6 fatorial, se eu colocasse aqui o 8 fatorial, como sendo 8 vezes 7 vezes 6 fatorial, eu poderia simplificar essa conta. Então, aqui, como eu tenho uma questão desse tipo, que envolve letra, eu já posso analisar aqui de início quem seria, então, o primeiro antecessor do n mais 2, uma vez que lá no 8 fatorial, eu analisei logo quem seria o primeiro antecessor, né, que era o 7, e aí eu analisei quem seria o segundo,
porque eu deixando a partir do segundo antecessor, eu poderia simplificar a conta. Então, de início, vamos logo analisar quem seria o primeiro antecessor de n mais 2. Vou colocar aqui no cantinho. O antecessor de n mais 2, eu obtenho ele pegando todo esse n mais 2, que é como se eu tivesse apenas um número, e subtraindo por 1. Então, para me encontrar o antecessor de um número natural, eu pego n, na verdade, eu pego o número e subtraio por 1. Nesse caso, como é n mais 2, eu pego n mais 2 e subtraio por 1. Isso aqui vai resultar em n mais 1, certo? 2 menos 1, 1. Então, isso vai resultar em n mais 1. E aí, o que eu percebo? Que aqui no denominador, eu tenho também n mais 1. Então, eu posso deixar aqui o numerador até, né? Não preciso resolver o fatorial todinho indo até 1 e eu posso deixar só até o n mais 1. Então, eu posso reescrever assim. Sempre o fatorial vai ser o número é n mais 2, vezes os seus antecessores. E aí, o primeiro antecessor que eu tenho aqui para n mais 2 é n mais 1. E eu já percebo que eu deixando só até aqui, né? Então, já coloquei o fatorial, vou deixar só até aqui. Vai ser possível eu fazer essa simplificação. Porque aqui no numerador eu tenho n mais 1 fatorial, e aqui no denominador eu também tenho n mais 1 fatorial. Então, eu posso apenas simplificar. E aí, seria o mesmo que n mais 2 multiplicado por 1, né? Seria n mais 1 fatorial dividido por n mais 1 fatorial, que iria restar em 1. Então, o resultado final vai ser n mais 2, certo? Agora, indo para o item B, eu vou utilizar o mesmo raciocínio também. Aí, eu já analiso aqui, então, de cara, quem seria o primeiro antecessor do n menos 3, porque aí eu já vejo se tem como fazer alguma manipulação com esse n menos 3, né, deixando só algum antecessor, e em seguida eu posso simplificar. Então, vamos ver aqui quem seria, então, o antecessor de n menos 3. n menos 3, para me descobrir o antecessor, eu subtraio por 1, né? E aí, n menos 3 menos 1 é n menos 4, certo? N menos 4. Então, eu percebo que para me chegar nesse n menos 2, né, vai ser um pouquinho impossível, porque sempre eu vou subtraindo por 1 para encontrar o antecessor. Então, vai ser n menos 4, n menos 5, n menos 6. Então, eu já percebo que não é uma boa ideia mexer aqui nesse n menos 3 fatorial. Então, eu repito ele, n menos 3 fatorial. E aí, eu vou ver, então, quem seria o primeiro antecessor de n menos 2, para ver se tem alguma forma de eu simplificar essa conta. Se eu for fazer aqui o antecessor de n menos 2, eu tenho que pegar n menos 2 e subtrair por 1, certo? E aí, esse resultado vai ser n menos 2 menos 1 menos 3. Olha que coincidência. Aqui em cima, eu também tenho n menos 3. Então, eu vou poder deixar só até o primeiro antecessor, porque assim eu vou poder simplificar a conta. Então, pode ficar n menos 2, que é o número, multiplicado por seu antecessor. E aqui eu vou deixar só até o primeiro antecessor. Então, eu já coloco aqui o sinalzinho de fatorial. Então, relembrando de novo, no fatorial, vai ser o número multiplicado por seus antecessores até chegar no 1. Mas, se eu ver que dá para simplificar essa conta, eu não preciso ir necessariamente até o 1. Só que eu não posso esquecer de colocar o símbolo de fatorial, né? Se eu parei aqui no n menos 3, eu tenho que colocar o símbolo de fatorial. E aí, eu vou poder simplificar esse n menos 3 fatorial com esse outro n menos 3 fatorial. Então, aqui vai ser n menos 3 fatorial dividido por n menos 3 fatorial, que vai resultar em 1, né? Um número dividido por ele próprio. E aqui embaixo resta n menos 2. Indo agora para o item C, eu já preciso
de cara aqui, como a gente já fez nos outros dois exemplos, eu já preciso analisar quem seria o primeiro antecessor aqui da primeira parte da expressão, né? Então, vamos ver quem seria o primeiro antecessor de n mais 1. Como que eu faço para descobrir o antecessor de um número natural? Eu pego esse número, ou seja, n mais 1, e aí eu subtraio por 1, né? E aí eu percebo que o primeiro antecessor de n mais 1, então vai ser n, né? Porque 1 menos 1 vai dar 0, então n é o primeiro antecessor de n mais 1. Então, eu vou colocar ali, porque já dá para mim perceber mais ou menos que eu vou poder fazer uma certa manipulação com esses números, vou poder fazer uma certa mudança, e aí eu vou poder simplificar. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu pego o número, que é n mais 1, vezes o seu primeiro antecessor, que é n. Aí, como eu vou parar no n, eu coloco n fatorial. E aí, o restante eu repito, mais n fatorial sobre n fatorial. Agora, eu analiso aqui que talvez alguns alunos vão pensar que eu já posso simplificar esse n fatorial aqui com esse outro n fatorial, ou até mesmo aqui no início, né? No início, alguns podem pensar que eu já posso simplificar esse n fatorial com esse outro n fatorial, mas eu não posso, porque aqui eu tenho essa soma. Se fosse só multiplicação, eu poderia, mas como eu tenho a soma, eu não posso. E aí, analisando melhor essa expressão, eu percebo que ela tem um fator comum. Quem seria, então, o fator comum? Seria alguma expressão que está se repetindo aqui dos dois lados da soma, digamos assim. Então, aqui eu tenho a primeira parte, né, da soma, aqui eu tenho a outra parte. E aí, eu analiso se tem alguma coisa se repetindo desses dois lados. Aqui eu percebo que a parte que está se repetindo é o n fatorial, né? Eu tenho o n fatorial aqui desse lado e também do outro lado da soma eu tenho n fatorial. Então, eu vou colocar esse n fatorial em evidência. Então, coloco aqui o n fatorial, abro um parêntese. Dentro desse parêntese, como vocês já viram lá no ensino fundamental, eu vou colocar, então, o quociente desses valores aqui da expressão pelo meu fator comum, que no caso é o n fatorial. Ou seja, eu vou dividir cada parte aqui dessa expressão e, no caso, por n fatorial. Então, é como se eu pegasse essa primeira parte aqui, vou até colocar aqui no cantinho, n mais 1 vezes n fatorial, e aí eu vou dividir pelo fator comum. O fator comum é o n fatorial, que é o que eu estou colocando em evidência, então eu divido por ele. Quando eu faço essa divisão, aqui eu posso simplificar esse n fatorial com esse outro n fatorial, e eu obtenho n mais 1. Então, aqui, o que eu vou colocar de início é n mais 1. Então, eu vou pegar cada parte da expressão e dividir pelo fator comum para poder colocar aqui dentro do parêntese, certo? Vou até colocar esse n mais 1 também entre parênteses. Aí vem a soma, né, em seguida, mais, e eu pego agora a segunda parte da expressão, ou seja, eu pego o n fatorial. E aí eu pego esse n fatorial e eu divido pelo fator comum. Então, eu pego as duas partes da expressão e divido pelo fator comum, que é n fatorial. Pegando a segunda parte, que é n fatorial, eu vou dividir por n fatorial e vou obter 1, né? Um número dividido por ele próprio. Vou obter 1, certo? Então, nesse caso, eu percebi que dava para me fazer essa certa mudança na expressão para que pudesse facilitar a minha conta e, no final, eu pudesse simplificar, certo? E aí, agora, a gente vai e repete, então, esse n fatorial aqui do denominador, ok? Então, eu coloco o número em evidência. Para colocar esse número em evidência, coloco ele aqui fora, digamos assim, abro um parêntese e aqui eu coloco o quociente de cada parte da expressão pelo fator comum. E aí, por fim, eu repito aqui o meu denominador, certo? Aí, agora, eu percebo que dá para me somar, ó, bem que eu posso somar, né? Então, eu vou repetir n fatorial multiplicado por, abro parêntese,
N, né? Eu não posso somar esse N com nada. Mais, agora sim eu posso somar aqui, né? 1 mais 1, então vai ser N mais 2. E aí, dividido por N fatorial. Agora sim, eu percebo que dá para simplificar, porque a soma tá só aqui, né? Como se aqui fosse só um número, e bem aqui eu tenho uma multiplicação. Então, agora eu posso simplificar esse N fatorial com esse outro N fatorial. E assim, eu obtenho, então, N mais 2. E, por fim, finalizamos essa questão. Bom, na aula passada, a gente iniciou já algumas questões de permutação simples. Agora, a gente vai terminar aqui com alguns outros exercícios. Começando aqui pelo item A, que quer saber o número de anagramas que são formados a partir, né, da palavra gato. De início, como eu já falei para vocês em aulas passadas, a gente vai primeiro contar quantas letras tem cada palavra. E aí, essa palavra gato, ela tem 4 letras. Então, o número de anagramas, né, vai ser, então, o número de permutações dessas letras. Como eu tenho 4 letras, eu vou permutar as 4 letras. E aí, nós representamos por P, coloca aqui o número de letras que irão permutar, que serão 4. E aí, a permutação de 4 é o mesmo que 4 fatorial, certo? Então, todas as vezes que eu tiver a permutação, eu vou colocar, então, o fatorial dessa quantidade. E 4 fatorial, nós sabemos que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? E aí, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Então, a permutação, né, a quantidade de anagramas que eu posso formar a partir da palavra gato serão 24. Lembrando que permutar seria o mesmo que trocar de lugar. Então, fazendo as trocas das letras de lugar, eu posso obter 24 anagramas diferentes. Agora, nós percebemos que está pedindo o número de anagramas da palavra escola, né? E aí, de início, como eu falei, a gente vai começar contando quantas letras tem nessa palavra. A palavra escola, ela tem 6 letras, então eu vou permutar essas 6 letras. A permutação de um número, esse é o fatorial desse número, né? Então, permutação de 6, 6 fatorial. Ou seja, 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aí, eu obtenho 720. Então, tem 720 anagramas que podem ser formados a partir da palavra escola. Eu, trocando essas letras de lugar, eu posso formar 720 anagramas diferentes. Indo para o item C, que é a quantidade de anagramas da palavra república. Novamente, vamos contar quantas letras tem essa palavra. Essa palavra ela tem 9 letras, então eu vou permutar essas 9 letras. Ou seja, o fatorial de 9. 9 vezes 8 vezes 7, isso aqui até chegar no 1, né? E aí eu obtenho 362.880. Essa outra questão diz o seguinte: considere os anagramas formados a partir da palavra conquista. E aí eu preciso saber quantos anagramas podem ser formados. Para me saber a quantidade de anagramas que são formados, eu conto então quantas letras tem nessa palavra. Como essa palavra tem 9 letras, eu vou permutar então as 9 letras para poder encontrar a quantidade de anagramas, ou seja, a permutação de 9, 9 fatorial. E assim, 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, até chegar no 1. E aí eu obtenho 362.880, que é o mesmo resultado que eu tinha encontrado para a questão anterior, né? Que a palavra também tinha 9 letras. Agora aqui no item B, já é um pouquinho mais diferente. Eu quero saber a quantidade de anagramas, só que esses anagramas devem necessariamente começar por vogal. Então,
é como se eu tivesse as 9 letras para permutar, mas aí eu tenho que lembrar que a primeira é como se ela tivesse fixa, certo? A primeira sempre vai ser vogal. E aí de início eu já posso contar quantas vogais tem. Quantas vogais tem aqui nessa palavra? Essa palavra, ela tem 4 vogais, certo? Então, de início, eu já sei que é como se esse 4 ele tivesse fixo, né? Eu já tenho sempre uma vogal fixa lá no início. E aí, as outras letras, elas vão permutar. Então, sempre vai ter uma vogal e as outras irão permutar. Eu tenho 4 vogais. E eu poderia, por exemplo, aqui usar, digamos que a vogal A. Então, eu teria 4 vogais, só que em cada um desses anagramas eu vou usar uma vogal, né, inicial. Vou usar uma, sendo que eu tenho 4. Sempre eu vou usar uma e as outras letras da palavra estarão permutando. Então, eu vou usar uma e as outras 8 letras estarão permutando. Sendo assim, eu multiplico, então, a quantidade de vogais pela permutação das outras letras que estarão variando, né? Ou seja, é como se em cada anagrama, na verdade é isso, né? Em cada anagrama eu vou ter uma vogal fixa, uma, e as outras 8 letras estarão permutando. E aí, como eu tenho 4 vogais, eu multiplico então 4 pela permutação das 8 letras, ou seja, 4 vezes 8 fatorial. E aí, quando eu fizer essa conta todinha, 4 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, até chegar no 1, eu vou obter 161.280, certo? O item C pergunta quantos desses anagramas eles começam e terminam por consoante. Então, aqui no item B, eu tinha apenas uma restrição de que sempre iria começar por vogal. Agora, aqui no item C, eu tenho duas. Vai começar por vogal, no caso por consoante, na verdade, vai começar por consoante e vai terminar também por consoante, certo? Aí, então, de início, eu já começo ali vendo quantas consoantes eu tenho nessa palavra. Essa palavra, ela tem 5 consoantes, então eu vou colocar aqui os 5. E aí eu vou multiplicar pela permutação das outras letras. Só que eu tenho que lembrar que lá no final eu também vou ter uma consoante. Então, aqui de início, eu vou ter uma consoante. No meio, as outras letras estarão permutando. E aqui no final, eu terei outra consoante. Como em cada anagrama eu já vou ter usado uma consoante no início como primeira letra, então lá para a última letra eu só vou ter 4 opções, concordam? Porque aqui eu já usei uma consoante, então eu tinha 5 disponíveis, lá para a última letra, né, eu só vou ter apenas 4 consoantes, porque eu já usei uma. Então, começa por consoante, eu tenho 5, e termina por consoante. Só 4, né? Porque já usei uma. E aí, aqui no meio, as outras letras estarão permutando. Então, eu só terei fixa a primeira e a última. 2 fixas. Então, restarão 7, né? Então, eu terei a permutação das outras 7 letras. Ou seja, será 5 vezes 4 vezes 7 fatorial, né? A permutação das 7 letras. Então, 20 vezes 7 fatorial. E aí, nós sabemos que 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, até chegar no 1. E aí, quando eu fizer essa conta todinha, eu vou encontrar 100.800. O item D já pede quantos anagramas eles têm as letras C-O-N com juntas e nessa mesma ordem, ou seja, que o C venha primeiro, o O venha depois e o N venha em terceiro, certo? Então, é como se eu pudesse aqui formar, digamos que um bloquinho com esse com, e aí esse com, ele vai permutar no meio das outras letras, né? Eu tinha 9 letras, certo? Só que aí é como se esse com se transformasse em uma única letra, e as outras 6 letras vão estar permutando. Não importa onde elas estejam, mas o importante é que o com esteja junto.
Um exemplo poderia ser o seguinte, ó. Com, aí o Q, U, I, T, S, A, né? Já que é a palavra conquista. Então, aqui seria um exemplo. Então, o que está acontecendo aqui? Esse com, ele se transformou em uma só letra, digamos assim, e essas outras letras aqui, elas podem permutar. Um outro exemplo disso também poderia ser assim, ó. Começando assim com o Q, o I, T, o com no meio, né? E aí restaria aqui o A e o S. Então, sempre esse com aqui estaria junto, ó. E aí, eu teria, então, ó, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É como se eu tivesse apenas 7 letras permutando. Porque esse bloquinho aqui, ele sempre vai permutar junto. Ele vai, digamos assim, que se transformar em apenas uma letra. Então, eu terei a permutação apenas de 7 letras e não mais de 9, tá bom? Então, permutação de 7 letras é o mesmo que 7 fatorial, né? E aí, 7 fatorial, vocês já sabem que é 7 vezes 6 vezes 5, até chegar no 1, e esse resultado é 5.040, certo? Agora, no item E, ele quer que as letras C, O, N estejam juntas, as letras Q, U e S também estejam juntas e TA também estejam juntas, certo? Então, aqui no item D, eu formei apenas um bloquinho com C, O, N, que sempre estariam juntas. Para o item E, eu posso formar 3 bloquinhos, ó. Eu posso formar um bloquinho com o com, um bloquinho com o quis, e aí posso formar também um bloquinho com o tá, certo? E aí esses 3 bloquinhos, eles vão estar permutando sempre juntos. Um exemplo, ó, poderia ser assim, ó, esse mesmo, dessa mesma forma que eu coloquei aqui, já poderia ser um exemplo, e outro poderia ser assim, ó, começando com o quis, aí vem o tá depois, terminando com o com. Então, eu percebo que os 3 bloquinhos, eles estão permutando. Ou seja, aqui eu tenho a permutação não mais de 9 letras. Eu tenho a permutação de 3, né? Posso transformar isso em 3 bloquinhos. É como se esse que se transformasse em uma só letra, esse tá em uma só e esse com em uma só. Então, aqui eu já não teria mais a permutação de 9 letras, e sim a permutação de 3 bloquinhos, certo? Agora tem uma outra coisa. Lá no item D, pedia que o CON estivesse nessa mesma ordem. O C primeiro, o O por segundo, o N por terceiro. Só que aqui nessa questão não diz isso. Ou seja, além dos bloquinhos permutarem, eu também posso permutar as letras que vão estar dentro de cada bloquinho. Então, por exemplo, eu poderia fazer a permutação dessas letras que estão aqui dentro. Eu poderia colocar assim, ó, N-O-C. Aí aqui poderia ser Q-I-S-U. Aqui poderia ser A-T, certo? Então, além dos 3 bloquinhos estarem permutando, as letras que estão dentro de cada bloquinho, elas também estão permutando. Então, a permutação dos 3 bloquinhos, permutação de 3, né? E aí, eu analiso agora, então, a permutação das letras que estão dentro dos bloquinhos. Como aqui eu tenho 3 letras, então eu tenho a permutação de 3. E aí, eu vou multiplicar pela permutação da quantidade de letras que eu tenho no segundo bloquinho. Nesse segundo bloquinho, eu tenho 4 letras, então, permutação de 4. E, por fim, eu tenho a permutação de 2 letras, né? Permutação de 2. E aí, por fim, para me descobrir a quantidade total de anagramas que eu posso formar com essas restrições, eu multiplico tudo. Então, eu vou multiplicar essa primeira permutação, que é a permutação dos bloquinhos, ou seja, a permutação de 3, por a permutação das letras que vão estar dentro dos bloquinhos, ou seja, a permutação de 3 vezes a permutação de 4 vezes a permutação de 2. Então, isso aqui vai ser 3 fatorial, vezes 3 fatorial, vezes 4 fatorial, vezes 2 fatorial. E aí, quando eu fizer essa conta toda, eu vou encontrar 1.728. Agora, indo para a permutação com repetição,
diferente do que a gente estava vendo, aqui nesse caso eu já tenho letras repetidas nas palavras. E aí, como sempre eu estou analisando primeiro a quantidade de letras que eu tenho em cada palavra, aqui eu também vou iniciar com isso. Então, analisando aqui a quantidade de letras da palavra morango, né, para me determinar o número de anagramas que eu posso formar com essa palavra, eu percebo que ela tem 7 letras, certo? Só que aí, eu tenho uma letra que está se repetindo, né? Eu percebo aqui que aparece 2 letras O. E aí, como aparece 2 letras O, eu vou colocar aqui o doisinho. Então, eu represento assim. Eu coloco o pezinho de permutação. Aqui embaixo, eu coloco a quantidade total de letras da palavra. E aqui em cima, eu coloco a quantidade de vezes que as letras estão se repetindo. Como a letra O aparece 2 vezes, eu coloco aqui, então, 2. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar, então, 7 fatorial, fatorial do total, dividido pelo fatorial do número de letras que se repete, da quantidade de letras. No caso, a quantidade de vezes que a letra se repete, né? Como ela aparece 2 vezes, eu coloco, então, dividido por 2 fatorial. E aí, aqui em cima, então, vai ser 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, até chegar no 1. E aqui embaixo, então, vai ser 2 vezes 1, né? O fatorial de 2. E, por fim, eu encontro aqui, então, 2.520. Então, eu tenho 2.520 anagramas que eu posso formar a partir da palavra morango, certo? Aqui com a palavra falta, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu inicio contando quantas letras eu tenho nessa palavra. Nessa palavra, eu tenho 5 letras. Vou colocar aqui os 5. E aí eu percebo aqui que a letra A, ela se repete 2 vezes, né? Então, eu coloco aqui 2. E aí, vou pegar então o fatorial do total, dividido pelo fatorial de 2, que é o número de vezes em que a letra A aparece aqui na palavra. Ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, eu posso até deixar só até o 2 fatorial, né? Que aqui eu vou poder simplificar com outro 2 fatorial. E aí, 5 vezes 4 vezes 3, 60, né? Então, eu tenho 60 anagramas que eu posso formar a partir da palavra falta. Agora, no item C, eu tenho a palavra academia. Eu já analiso, então, quantas letras eu tenho nessa palavra. Eu percebo que essa palavra, na verdade, ela tem um total de 8 letras. E aí, eu percebo também que a letra A, ela se repete 3 vezes. Então, vou colocar aqui um 3. Então, novamente, eu faço o fatorial do total dividido pelo fatorial de 3, né? Que é o número de vezes em que a letra A aparece aqui na palavra. E aí, novamente, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. Posso até deixar até o 3 fatorial, porque eu vou poder simplificar com esse outro 3 fatorial que eu tenho aqui, né? Simplificando isso aqui, multiplicando 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, eu obtenho 6.720. No item D é a palavra Copacabana. Então, eu já começo analisando quantas letras tem na palavra Copacabana. A palavra Copacabana tem 10 letras. E aí eu percebo que a letra C, ela está se repetindo 2 vezes. Vou colocar aqui, então, um 2. E também tem uma outra letra que se repete. Como tem uma outra letra que se repete, eu vou colocar aqui um parêntesezinho, vou colocar aqui uma vírgula para ficar mais organizado. É a letra A. A letra A, ela aparece 4 vezes. E aí eu vou colocar aqui o 4. E aí eu resolvo como eu já vinha fazendo anteriormente. Coloco aqui o fatorial do total de letras, que é 10. Só que aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Porque eu tenho 2 letras que se repetem, o C e o A. O C se repete 2 vezes, vou colocar aqui o 2 fatorial. E aí eu vou multiplicar pela quantidade de vezes em que o A está aparecendo, né? Como o A aparece 4 vezes, coloco aqui, então, o 4 fatorial. Então, eu pego o fatorial do total, e aí eu vou dividir aqui pela multiplicação do fatorial, né? Da quantidade de vezes que as letras repetidas estão aparecendo. Então, eu vou fazer novamente aquela conta todinha, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, até chegar no 1,
né? 10 vezes 9, vezes 7, vezes 8, vezes 7, até chegar no 1. E vou dividir por 2 vezes 1, vezes, aqui vai ser 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, né? E aí, quando eu fizer essa conta aqui todinha, eu vou obter, então, 75.600. Agora, indo para a palavra probabilidade, eu percebo que essa palavra, ela tem 13 letras. É uma palavra bem grande, 13 letras. E mais de uma letra ali está se repetindo. Já vou colocar aqui, então, o meu parêntese. A palavra, na verdade, a letra B, ela aparece 2 vezes. Já vou colocar aqui a quantidade. A letra I, ela também aparece 2 vezes. A letra D aparece também 2 vezes. E por fim, ainda tem uma letra A que está se repetindo, aparece também 2 vezes. Então, a permutação vai ficar da seguinte forma: 13 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, certo? E aí eu vou fazer aquela continha, né? 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 até chegar no 1 e dividir aqui pelo fatorial do 2 aqui 4 vezes. E aí eu obtenho, então, no final, 389.188.800. Então, eu tenho essa quantidade aqui total de anagramas que podem ser formados a partir da palavra probabilidade. Essa outra questão diz o seguinte: considere os anagramas formados a partir de pirataria. Quantos são? O item A, quantos são? Eu vou fazer a mesma coisa que eu já venho fazendo desde o início. Eu vou ver quantas letras tem essa palavra. Como essa palavra ela tem 9 letras, né? Eu tenho 9 letras para permutar, eu vou colocar aqui o 9. E aqui em cima eu vou colocar a quantidade de vezes em que as letras estão se repetindo. Eu percebo que a letra A, ela aparece aqui 3 vezes. Então, eu vou colocar aqui um 3. A letra I aparece 2 vezes. E a letra R, ela também aparece 2 vezes. E aí, novamente, eu vou fazer o que a gente já vem fazendo anteriormente. 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial, certo? E aí, 9 vezes 8 vezes 7, até chegar no 1, né? Até chegar no 1. E aí, eu vou dividir por 3 vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, vezes 2 vezes 1, certo? E aí, por fim, eu vou obter, então, 15.120, certo? Então, tem 15.120 anagramas que eu posso formar a partir da palavra pirataria. O item B, ele já tem uma certa restrição. Ele quer os anagramas, né, a quantidade de anagramas que começam pela letra A. Então, de início, eu sempre vou ter em cada anagrama a letra A. Vou até colocar aqui a letra A. Ela vai estar aqui sempre de início. Então, para a primeira letra, eu vou ter apenas uma possibilidade, né? Só existe uma letra A no nosso alfabeto. Então, eu vou ter apenas uma possibilidade, porque sempre vai começar pela letra A. Então, o que vai acontecer? A letra A, ela vai estar sempre fixa. E o restante das letras vão estar permutando, ou seja, uma letra vai estar fixa, que é o A, e as outras 8 vão estar permutando. Então, aqui eu coloco a permutação das outras 8 letras. Só que eu percebo que dessas 8 letras, ainda tem algumas que estão se repetindo. Por exemplo, aqui, quem que está se repetindo? Eu tenho ainda a letra A, que apesar que vai ter uma de início, como tinha 3 letras A, vai ter sempre uma de início, mas para as outras 8, eu vou ter ainda 2, né? Que podem estar aparecendo aí no anagrama. Então, eu vou colocar aqui 2 letras.
E aí, eu tenho também a letra I. A letra I, ela aparece 2 vezes também. E tenho a letra R, né? Que a gente já viu na questão anterior, que também aparece 2 vezes. Ou seja, eu vou multiplicar 1, que é a quantidade de possibilidades que eu vou ter para a primeira letra, sempre vai ser o A, então eu vou ter apenas o A disponível, uma letra. E aí vou multiplicar pela permutação das outras 8 letras, sendo que tem algumas que se repetem. Ou seja, vou multiplicar por 8 fatorial, dividido por 2 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E aí eu vou fazer aquela continha de novo, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividir por 2, né, vezes 2, vezes 2. E aí, por fim, eu vou obter um total de 5.040. Então, eu tenho 5.040 anagramas que podem ser formados a partir de pirataria, em que sempre eu vou ter a letra A como primeira letra. Aqui no item C, já pede a quantidade de anagramas que começam por vogal. Lá no item B, a gente estava vendo a quantidade de anagramas que começavam pela vogal A. Aqui a gente já tem que analisar para todas as vogais. Eu percebo que a palavra pirataria, que eu até reescrevi aqui, ela tem 2 vogais, tem a vogal A e a vogal I. Então, eu posso dividir em 2 casos. Eu primeiro posso analisar quantos anagramas eu posso formar em que eles comecem pela vogal A, e eu posso analisar por segundo aqueles anagramas, né, a quantidade de anagramas que começam pela vogal I, certo? Então, o primeiro caso aqui, a gente poderia colocar a quantidade de anagramas que começam pela vogal A. As que começam pela vogal a gente já viu na questão anterior, que no caso são 5.040. Foi todo o cálculo que a gente já fez na questão anterior, né? A gente já pode reutilizar aqui. E o segundo caso, então, é que começam por I. Vou só colocar aqui o I. Começam por I. Igual a gente fez anteriormente, eu vou ter, então, o I fixo de início. Então, eu vou ter só uma possibilidade aqui, né, para a primeira letra. E as outras 8 letras, elas vão estar permutando. Então, eu vou ter o I fixo como primeira letra e o restante das letras vai estar permutando. Ou seja, eu vou ter a permutação das outras 8 letras, certo? Só que aí eu percebo que dentre essas 8 letras, eu tenho algumas que ainda estão se repetindo. Seria quem? Seria a vogal A, que ela aparece 3 vezes. E quem mais? Seria também a vogal R, que ela aparece 2 vezes. Aqui eu já não conto mais com a vogal I, por quê? Aqui eu vou ter já um I de início e no meio só vai aparecer mais um I, certo? Então, não vai estar se repetindo no meio, não vai estar aparecendo mais de uma vez. Então, eu vou pegar 1 e multiplicar, né, pelo fatorial de 8, dividido pelo fatorial de 3, vezes o fatorial de 2, né? E aí, quando eu fizer a continha todinha, 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, até chegar no 1 e multiplicar aqui também pelo fatorial de 3, né, dividir, na verdade, pela multiplicação do fatorial de 3, pelo fatorial de 2, eu vou obter 3.360. Então, eu dividi em 2 casos. Os anagramas que começam pela vogal A e os anagramas que começam pela vogal I. Então, para saber o total, eu somo 5.040 mais 3.360. E aí, eu obtenho aqui dessa soma um total de 8.400. Então, eu tenho 8.400 anagramas que eles começam por vogal, ou seja, começam por I ou começam por A, certo? Já no item D, eu tenho mais de uma restrição, né? Aqui no item C, começava por vogal. Aqui no item D, já começa e também termina por vogal, certo? E aí, eu vou ter alguns casos, assim, para essa questão. Porque, por exemplo, vamos colocar aqui, então, o primeiro caso. No primeiro caso, eu posso ter o quê? Eu posso ter anagramas que comecem com I e terminem também com I. Então, aqui de início eu tenho I, no final eu tenho I. Sendo que as letras que vão estar
entre esse I do início e esse I do final, elas estarão permutando. Ou seja, eu terei a permutação de 7 letras, né? Eu já estou usando um I no início, um I no final, restarão então 7 letras. Só que aí, dentre essas letras aqui do meio, ainda tem algumas que estão se repetindo. Seria quem? Eu tenho ainda 3 letras A que estão se repetindo, e aí eu tenho 2 letras R que também estão se repetindo. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Eu tenho apenas uma possibilidade para a primeira letra, obrigatoriamente vai ser o I, né? Aqui no meio eu vou ter a permutação de 7 letras, 7 fatorial, dividido então pela permutação aqui da quantidade de vezes em que as letras repetidas aparecem. 3 fatorial vezes 2 fatorial. E aí eu vou multiplicar aqui ainda pelas possibilidades da última letra. A última letra obrigatoriamente vai ser o I, né? Vai ser a vogal I. Eu vou ter, então, uma possibilidade apenas. Quando eu fizer esse cálculozinho aqui todo, eu vou obter 420, certo? E aí, o segundo caso, a gente já analisou aqui para o caso de começar por I e terminar também por I, né? Porque a questão pede que comece e termine por vogal. Aí a gente pode perceber também que vão existir alguns anagramas que vão começar por I e que vão terminar por A, né? Eu tenho as vogais I e A nessa palavra. Então, também podem existir anagramas que começam por I e terminam por A. Então, a primeira letra, ela vai estar fixa, vai ser o I, e a última letra, ela também vai estar fixa, vai ser o A. E as outras 7 letras que vão estar aqui dentro, elas estarão permutando, né? Só que aí eu ainda vou ter algumas que vão estar se repetindo. Serão quem? Como aqui eu já estou usando um A, na palavra pirataria eu tenho 3 letras A. Aqui eu já estou usando um. Então, aqui no meio eu vou ter apenas 2, né? Vão aparecer 2. Coloco aqui o 2. Como vão aparecer 2, eu coloco aqui. Como vão aparecer ainda 2 letras A no meio, eu coloco aqui 2. E aí eu percebo que ainda tem a letra R, que ela vai aparecer 2 vezes também. Eu coloco aqui outro 2. Ou seja, o que está acontecendo aqui? A primeira letra, ela está fixa, eu posso usar apenas o I. As letras do meio, elas estarão permutando. Eu tenho um total de 7 letras, só que eu tenho letras que se repetem, né? E aí eu faço o cálculo que eu já venho fazendo anteriormente. E aqui, multiplico por 1 de novo, que é a quantidade de possibilidades que eu vou ter aqui para a última letra. A última letra, obrigatoriamente, vai ser a vogal A, né? Para esse caso que eu estou estudando especificamente. E aí, quando eu fizer todo esse cálculo, eu vou obter 1.260. E agora, novamente, eu posso ter um outro caso. Eu já analisei para o caso em que comece por I e termine por I, comece por I e termine por A. E agora eu posso analisar também as que começam por A e também terminam por A. Ou seja, eu vou ter uma letra fixa de início, vou ter uma letra fixa no final, e as outras 7 letras, elas vão estar permutando aqui. Só que eu percebo que tem algumas que ainda estão se repetindo. Por exemplo, o I vai aparecer 2 vezes e o R vai aparecer também 2 vezes. O A não mais se repete, né? Eu já estou usando um A no início, já estou usando um A no final, só vai sobrar um aqui para o meio. Então, ele não mais se repete. E aí, dá pra gente perceber que vai ser a mesma coisa aqui, ó. Vai ser a mesma coisa, né? Eu vou ter, então, 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Então, o resultado vai ser o mesmo, 1.260. Indo para o último caso, o quarto caso, eu posso ter também anagramas que comecem por A e terminem por I. E as outras 7 letras, elas vão estar permutando aqui dentro. E aí eu vou ter novamente algumas que se repetem. Seria quem? O R vai aparecer 2 vezes. E o A, eu só estou usando um A aqui de início, então ainda vou ter 2 A para se repetir no meio, né? E eu já tenho o I aqui fixo, então
no meio eu não vou ter mais nenhum i se repetindo, né? Já que eu só tenho 2 i's na palavra pirataria. E aí a gente percebe que vai ser a mesma coisa, ó, 1 vezes 7 fatorial sobre 2 fatorial sobre 2 fatorial, né? E aí o mesmo resultado, então, 1.260. Então, eu precisei dividir em 4 casos. Anagramas que começam por I, terminam por I, começam por I, terminam por A, começam por A, terminam por A, começam por A e terminam por I. Porque assim eu posso analisar todos os casos em que esses anagramas vão começar e vão terminar por vogal, tá bom? E aí, para me descobrir aqui o total, eu vou precisar somar, então, todos esses valores, certo? Quando eu somo todos esses valores, eu obtenho 4.200, tá bom? Eu tenho que somar 420 com 1.260, mais 1.260, mais 1.260. E aí, eu obtenho 4.200. Ou seja, eu tenho 4.200 anagramas que começam e terminam por vogal. Como eu disse de início, nessa videoaula, a gente está vendo, a gente já viu, no caso, né, algumas questões de fatorial, outras de permutação, que foram as que ficaram pendentes, e agora eu trouxe também 2 questões referente ao conteúdo de estatística, uma de média, moda e mediana e outra de variância e desvio padrão, para que a gente possa também relembrar o que já foi visto em sala e que também terá na nossa prova. Então, essa primeira questão, ela diz o seguinte: as idades dos 11 alunos de uma turma de matemática são respectivamente iguais a... E aí eu tenho aqui todas essas idades, né, que não precisa eu ler aqui para vocês. E aí tá pedindo para calcular a moda, a mediana e a média aritmética das idades desses 11 alunos. Relembrando, o que seria a moda? A moda é o que mais se repete. E aí eu já preciso aqui, então, analisar qual dessas idades está se repetindo mais para me poder descobrir, então, quem é a moda, né? No caso, a moda aqui vai ser 13, ó. Não sei se vocês perceberam, mas o 13, ele aparece 4 vezes. Então, o 13 é a moda. Novamente, a moda é o que mais se repete lá nos meus dados. Eu percebo que o 13, né, que é a idade dos alunos, ela aparece 4 vezes. O 11, a idade 11 aparece apenas 3 vezes, né? A 12 aparece 2 vezes. Então, o que mais está se repetindo aqui é a idade 13. Então, a moda é 13. E aí, para me descobrir a mediana, eu tenho que lembrar que, de início, os valores eles precisam estar em ordem crescente ou decrescente. Então, se aparecer alguma questão em que os valores não estejam em ordem, primeiro a gente precisa colocar em ordem para depois analisar quem vai ser a mediana, tá bom? Aí eu já venho aqui percebendo que esses valores eles já estão em ordem. Então, eu não preciso mais colocá-los em ordem para eu poder saber quem é a mediana. E relembrando, quem seria a mediana? Seria o valor que está exatamente no meio, né? Então, eu tenho 11 números diferentes e o valor que está exatamente no meio vai ser a mediana. Então, eu vou ter, então, 5 valores aqui, né? E eu vou ter mais 5 valores do outro lado e eu vou ter um valor aqui bem no meio. No caso, o valor do meio é o 13, né? Então, até coincidiu aqui, ó, a moda com a mediana coincidiram. Então, relembrando, moda, o que mais se repete, mediana, o valor que está exatamente no meio. E aí, a média aritmética, para me calcular ela, eu preciso fazer o quê? Eu preciso somar aqui todos os valores, então todas as idades, e dividir pela quantidade. Então, eu vou somar 11 mais 11, mais 11, mais 12... Vou somar tudo isso aqui, né? Vou até colocar uns pontinhos para não precisar fazer a soma toda, até chegar no 16. E aí, eu vou dividir pela quantidade de valores que aparece aqui, né? Como são idades de 11 alunos, tem 11 idades aí aparecendo, eu vou dividir por 11. E aí, eu obtenho 12,7. Certo? Então, a moda, o que mais se repete, a mediana, o valor que está exatamente no meio, e a média aritmética simples, a soma de todos os valores dividido pela quantidade
de valores, tá bom? Indo aqui para a última questão, que é uma questão que envolve variância e desvio padrão, ela diz o seguinte, ela é até um pouquinho extensa, mas é bem fácil da gente entender. 3 pessoas irão disputar um emprego em uma empresa multinacional. Após a entrevista, onde os 3 foram bem, a empresa decidiu colocá-los para fazer uma prova sobre assuntos relativos ao trabalho que executarão. Cada candidato fará 5 provas. Ao final das provas, os 3 candidatos tiveram a mesma média. E dessa forma, a empresa optou por selecionar o candidato com maior regularidade de conhecimento sobre os assuntos, contratando então o candidato com a menor variância e o menor desvio padrão. Então, é o que a gente já viu em sala sobre variância e desvio padrão. Quanto menor for, né, quanto mais próximo de zero for, a variância e o desvio padrão, mais eu tenho valores regulares. Então, para escolher esses candidatos, para escolher um candidato, precisa que ele tenha uma certa regularidade em suas notas. Ou seja, a sua variância e o seu desvio padrão, eles têm que se aproximar de zero, né? Que é o que a gente já viu em sala. Então, aqui eu tenho as notas dos 3 candidatos. O candidato 1, ele teve as notas 6, 6, 6, 6, 6. O candidato 2, 6, 7, 6, 5, 6. E o candidato 3, 8, 7, 6, 5, 4. E aí, de início, eu já posso perceber uma coisa, que eu nem preciso fazer cálculo para me descobrir quem seria, então, aqui o candidato que seria selecionado. Porque aqui eu já percebo, ó, que a variância e o desvio padrão desse candidato número 1 será 0, uma vez que as suas notas não variam, as suas notas são iguais. Mas aí, para a gente comprovar, vamos então fazer os cálculos, né? E ver também quanto que seria a variância de cada um, já que o item pede aqui, né? Calcule a variância e o desvio padrão das notas de cada candidato. E aí, por fim, analise quem foi selecionado. A gente já sabe quem que vai ser selecionado, porque a empresa quer que seja aquele candidato mais regular, ou seja, aquele que tem uma menor variância e um menor desvio padrão. E a gente já sabe que é o candidato 1, porque as notas dele não variam, né? Então, eu vou analisar aqui quanto que seria a variância e o desvio padrão do candidato número 1. Vou representar aqui por C1, candidato 1. E aí, eu vou colocar aqui a variância do candidato 1, que eu já sei que é 0, né? Como a gente percebeu, as notas do candidato 1, elas não variam, todas são 6, né? E aí, o desvio padrão, então, do candidato 1 é 0 também, né? Como a gente sabe, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E aí, a raiz quadrada de 0, 0, né? E aí, o candidato 2, nós vamos agora, então, analisar quem seria a variância. De início, gente, para eu calcular a variância de determinados valores, eu preciso saber quem é a média desses valores. O que eu faço para descobrir a média, então? Aqui do candidato 2, eu vou somar 6, mais 7, mais 6, mais 5, mais 6 e vou dividir pela quantidade, que é 5. Então, eu somo todos os valores e divido pela quantidade. Somo todas as notas do candidato e divido por 5. Quando eu fizer essa conta, gente, eu vou encontrar que a média é 6, certo? Não vou nem fazer o cálculo aqui, porque vocês já sabem como é, né? E aí, a média é 6, tá bom? Então, para calcular a variância, como a gente já até viu em sala, primeira coisa, analiso quem é o primeiro valor que aparece. Então, eu vou analisar o quê? A primeira nota do candidato 2. A primeira nota do candidato 2 é 6, né? Então, a nota do candidato 2 é 6. Então, eu vou pegar esse 6, que é a primeira nota, e vou subtrair da média. A média também é 6 e vou elevar ao quadrado. E aí, eu vou somar com quem? Com a segunda nota é 7. E aí, eu subtraio da média, elevo ao quadrado. Vou somar com a terceira nota, que é 6, subtraio da média, elevo ao quadrado. Somo com a próxima nota, que é 5, subtraio da média, elevo ao quadrado. Somo novamente com a próxima nota,
e última, né, que é 6, subtraio da média, eleva ao quadrado. E, por fim, eu divido tudo isso aqui pela quantidade de notas, que é 5, né? Então, para descobrir a variância, eu vou precisar o quê? Vou precisar primeiro descobrir quem é a média. E aí eu pego cada valor que vai aparecendo, né? De um por um, vou subtraindo da média, levando ao quadrado. Somo com o próximo valor, subtraio da média, levo ao quadrado. E assim vai, colocando então todos os valores, subtraindo da média, levando ao quadrado. E por fim eu divido pela quantidade de valores. A quantidade de notas é 5, né? Do candidato 2. Então, a variância do candidato 2 vai ser 6 menos 6 é 0, não precisa nem eu colocar, né? Porque 0 ao quadrado, 0. 7 menos 6, 1 ao quadrado, né? Repito aqui o sinalzinho aqui. Repito o 2 aqui, né? Fica ao quadrado. E aí, 6 menos 6, 0 de novo, elevado ao quadrado, vai dar 0, né? 5 menos 6 vai dar menos 1. Vou até colocar aqui entre parênteses, menos 1. E aí, eu repito ali ao quadrado. E, por fim, aqui, 6 menos 6 vai dar 0, ao quadrado também é 0, né? E aí, divido por 5, certo? Então, aqui eu tenho 1 mais menos 1 ao quadrado é 1 também, dividido por 5, ou seja, 2 sobre 5, que é 0,4. Então, a variância do candidato 2 é 0,4. Até se aproximou de 0, né? Então, não varia tanto assim as notas dele. E para me descobrir o desvio padrão, é a raiz quadrada da variância, né? Então, o desvio padrão do candidato 2 é igual a raiz quadrada de 0,4, que é aproximadamente 0,6, certo? Então, o desvio padrão do candidato 2 é aproximadamente 0,6. E com o candidato 2, eu vou fazer a mesma coisa, né? Eu vou primeiro descobrir a média do candidato 3. Vou primeiro descobrir a média. Como que eu descubro a média? Eu vou somar todos esses valores aqui, ó. 8, mais 7, mais 6, mais 5, mais 4. E vou dividir pela quantidade, que é 5. Quando eu fizer esse cálculo, também vai dar 6. Então, as duas médias aqui vai dar 6. E aí, eu continuo aqui o processo, né? Então, a variância do candidato 3 é o quê? Eu pego, então, a primeira nota, subtraio da média, elevo ao quadrado, mais a segunda nota, que é 7, subtraio da média, que é 6, né? Elevo ao quadrado, mais a próxima nota é 6, tá bom? A terceira nota do candidato é 6. E aí, eu subtraio da média, elevo ao quadrado, mais a outra nota é 5, subtraio da média, elevo ao quadrado, mais a última nota é 4, subtraio da média, elevo ao quadrado. E, por fim, eu vou precisar somar isso tudo por 5, quantidade de notas, tá bom? E aí, eu vou fazer a mesma continha, né? Aqui, 8 menos 6, 2. Aí, fica ao quadrado, né? Repito. Mais 7 menos 6, 1 ao quadrado. Mais 6 menos 6 é 0, não vou nem colocar. 5 menos 6, menos 1. E aí, fica ao quadrado. Mais 4 menos 6 é menos 2. Elevo também ao quadrado. E divido por 5. Então, vai ficar 2 ao quadrado é 4, mais 1 ao quadrado é 1. Mais menos 1 ao quadrado é 1 também, mais menos 2 ao quadrado é 4. E aí, tudo isso dividido por 5. Então, eu vou obter 10 dividido por 5, que é 2, né? Então, a variância do candidato 3 é 2. Então, as notas dele já variam, né? Bem mais do que do candidato 2. Quanto mais a variância se aproxima de 0, mais eu percebo que os meus valores, eles não variam. E aí, para me descobrir, então, o desvio padrão do candidato 3, pego a raiz quadrada
de 2, né? E aí a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, não esqueçam de estudar para a nossa prova e obrigada por vocês assistirem até aqui. Até a próxima!